Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 3. Enquanto você localiza o texto, eu quero só rapidamente dizer o seguinte. O apóstolo Paulo, em Atos 20, ele se reúne com os presbíteros da igreja de Éfeso, e a palavra de Deus diz que ele fala para aquela liderança: eu não deixei de vos anunciar coisa alguma que útil fosse. E diz, eu não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O que Paulo estava dizendo para aquele povo era o seguinte: olha, há um conselho, né, que Deus tem. Existem muitos assuntos necessários. Ele diz, não existe nada no conselho de Deus que seja útil para vocês que eu não deixei de pregar a vocês. E muitas vezes, em função disso, eu fico, né, avaliando tudo aquilo que ao longo dos anos a gente ministra à igreja. Eu estou sempre me perguntando, existe alguma coisa útil à caminhada cristã que eu não anunciei? Porque a ideia não é que o púlpito seja só um lugar de motivação, nem só de instrução, nem só de correção, mas uma soma de tudo isso. Nem toda reunião, a proposta da palavra é fazer você se sentir bem. Às vezes é justamente o contrário, é te colocar em crise, é te ajudar a consertar. Mas o importante é que o conselho de Deus seja anunciado. E um dia desses, repassando as coisas no meu coração, eu percebi, e eu acho que isso não foi nem aquela capacidade só humana de avaliação, eu acho que foi aquele toque de Deus, que existe um assunto que eu nunca preguei nesses quase 12 anos de comunidade Alcance em Curitiba, e não preguei nas outras igrejas que eu pastorei antes, e não me lembro de ter pregado em lugar nenhum. Não que o assunto não seja importante, mas por alguma razão nunca ocupou uma mensagem do púlpito, embora muitas vezes tenha sido parte do que a gente usa em aconselhamento, embora isso seja o capítulo de um dos meus livros, do Voz de Muitas Águas, eu percebi que eu nunca dediquei tempo para que a gente trouxesse uma instrução bíblica sobre o assunto de tentação. Eu quero mexer nisso hoje. Então nós vamos começar em Gênesis, no capítulo 3. Nós vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 7. Eu não quero me estender, eu vou fazer isso da forma mais breve possível. O texto diz o seguinte, Gênesis 3, de 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Pai, pedimos graça e favor, clamamos a Tua orientação, a liderança do Teu Espírito Santo, na exposição, na aplicação e na recepção da Tua palavra no nosso íntimo, para que ela cumpra o seu propósito. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu olho para esse episódio em Gênesis, no capítulo 3, e nós temos aqui a descrição não apenas da tentação que Eva passa, mas de como ela sucumbiu à tentação. Nós temos a menção do primeiro pecado na história da humanidade. E eu quero abordar esse assunto das tentações, dividindo, fatiando ele aqui em 3 pontos, em 3 perspectivas que se complementam. Em primeiro lugar, nós vamos remontar aqui ao que eu quero chamar do problema mais antigo da história da humanidade, né? Que não é o pecado. O que levou ao pecado foi a tentação diante da qual Eva sucumbiu. Então, eu quero que a gente possa olhar para isso e ver o que nós podemos aprender com esse episódio, que eu vou classificar de o problema mais antigo da humanidade. Logo depois, eu quero que a gente questione junto quem é o responsável. Aqui a palavra de Deus fala a respeito da serpente, e Gênesis 3 começa rotulando como o mais sagaz de todos os animais selváticos. Isso tem gerado muita especulação e eu não quero esgotar a coisa aqui.
Muita gente tem dito, não, o animal era diferenciado, tinha uma outra dimensão de inteligência. Alguns acreditam, não. Isso é uma simples figura. Fato é que no livro do Apocalipse, a Bíblia se refere a Satanás como antiga serpente. Então, das duas, uma, ou estamos falando, de fato, de uma figura de Satanás, aqui tipificada pela serpente, ou estamos falando de fato, um animal sagaz, porém, possuído pelo inimigo. Mas a verdade é que a gente precisa olhar para esse cenário e ver por trás dessa ação uma obra maligna. No entanto, não podemos responsabilizar única e exclusivamente o diabo pelo desfecho desse cenário de tentação. Eu quero mostrar que nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Em terceiro e último lugar, e a parte mais importante, a gente quer abordar como conseguir ajuda, socorro, para que a gente possa vencer e não sucumbir. O assunto da tentação ele não pode ser ignorado, não apenas a sua importância no sentido das consequências que pode ter, mas nós precisamos entender desde o início o que essa tentação seguida de queda produziu. O afastamento do homem da presença de Deus, a morte espiritual, a necessidade que o sacrifício de Cristo de fato acontecesse para que Deus não apenas nos perdoasse das faltas que nós já cometemos, mas para que Ele tratasse da forma mais profunda com o problema do pecado. Nós não podemos pensar a vida cristã só com aquele tipo de atitude, dizer já estou bem menos pior que antes e parar aí. O pecado precisa ser erradicado da vida de quem teve uma experiência com Cristo. A santificação é um processo, não é instantâneo, não é imediato, mas deve haver um crescimento, onde eu e você passamos de fato a viver em vitória sobre o pecado. Então, não é um assunto que a gente deva ignorar. Hoje, a minha proposta é trazer uma palavra bem pastoral. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é o problema mais antigo da humanidade, Deus fez questão de relatar. Repito, não o pecado, a tentação que levou ao pecado. Mas o que a gente pode aprender com Eva? Porque nós olhamos para esse texto de Gênesis, interessante que mesmo na cabeça de alguns crentes, isso ainda não parece ser bem, uma coisa tão séria e verdadeira. Jesus autentica não só o livro de Gênesis, mas episódios e descrições a respeito de Adão e declarações de Adão, como sendo a palavra de Deus e o que revela o propósito de Deus desde o início. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, se for rápido de endereço, abre lá comigo, no versículo 3, ele faz uma aplicação desse episódio de Gênesis 3 que nós lemos, para a igreja de Corinto no Novo Testamento. Ele diz o seguinte, 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele toma isso e ele não apenas autentica como parte da palavra de Deus, mas ele tira uma lição daqui. Em primeiro lugar, ele diz que nossa mente pode ser corrompida num processo semelhante com o de Eva. E quando ele fala de uma mente corrompida, eu creio que ele está falando justamente daquele momento quando a voz maligna suplanta a voz divina. Deus havia dado uma ordem ao primeiro casal. Deus já havia determinado ao homem que não poderia se comer de um fruto específico da árvore. E, obviamente, a Bíblia não está falando de maçã, coisa nenhuma. Está falando de uma árvore espiritual. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, há um momento onde a voz maligna, de alguma forma, corrompe a mentalidade que Deus havia procurado formar. Em segundo lugar, a Bíblia fala tanto de uma pureza como de uma simplicidade que são devidas a Cristo, que não podem ser perdidas. Quando falamos de pureza, eu acredito que a gente não precisa nem explicar demais o assunto. Mas eu quero falar um pouquinho da simplicidade. Simplicidade não fala apenas da conduta e do comportamento de alguém, nem só de um estilo de vida. Dentro desse contexto, eu acredito que simplicidade precisa ser enxergada numa perspectiva, que é uma forma simples, prática e objetiva de viver a vida cristã e a vida com Deus. Que é basicamente agir em função daquilo que Deus falou, como quem disse, se Deus falou, está falado e ponto final. Estou dizendo isso, querido, porque a gente percebe o esforço de muita gente de tentar fazer parecer que a Bíblia não quer bem dizer o que ela diz. E esse é o jogo de Satanás desde o início. Foi isso que Deus falou? Não, não é bem isso. Na verdade, o que Deus quer é outra coisa. Quando a gente olha para o primeiro pecado, ele não é apenas um pecado de desobediência. Antes da desobediência entrou a incredulidade. O caráter de Deus foi colocado em xeque.
Não, é que Deus não quer que os seus olhos se abram. Na verdade, começa a haver uma tentativa de engano de Satanás, de não só valorizar o pecado como se fosse uma coisa boa no final das contas, mas de justificar ou de criar mecanismos para que a gente possa driblar aquilo que foi dito. Você quer um exemplo do que é a simplicidade da obediência à palavra? E você deve ter percebido que eu estou tentando bater muito nessa tecla nas últimas reuniões. Quando preguei a mensagem, está escrito, quando preguei, obediência total. Existe muita gente que não quer tratar com a literalidade da palavra de Deus. Não, sempre a coisa não é do jeito que é. Você olha para aqueles 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, como foram chamados pelo rei da Babilônia. O rei levanta uma estátua, manda a música cantar, dá a ordem em seguida, a consequência, quem não se curvar diante da estátua que eu levantei, vai ser executado, vai morrer. O que os 3 fizeram? Não se curvaram. Por quê? Só porque eles eram do contra, porque eles eram rebeldes, porque queriam criar conflito? Não, porque eles conheciam o mandamento de Deus. Não farás para ti imagens de escultura, não se curvarás diante delas e não as adorarás. Era a ordem de Deus, clara e literal, direta. Então eles dizem, se Deus falou, está falado. Não, mas nós temos aqui uma alta posição na corte, talvez um lugar de influência que Deus deu, que não possa ser comprometido. Irmão, não teve desculpa. Deus falou, nós vamos obedecer. Mas está dizendo que vai matar a gente, então mata, mas nós não vamos curvar. Isso é a simplicidade da obediência à palavra. Se Deus falou, está falado. Quem está entendendo, diga amém. Um amigo me relatou esses dias, falou, cara, havia um debate de 2 pastores mexendo num assunto de santidade. Eu até falei para ele, eu tenho pregado muito. Ele falou, não, a contenda toda era por causa de uma mensagem sua. E falou, quando eu vi o debate, sabendo que estava falando de você e da sua mensagem, não aguentei, entrei no meio. Porque o cara estava dizendo que você estava radical demais, religioso demais, que você estava exagerando o tom. E ele falou, não aguentei, entrei no meio. Falei, mas gente, vocês vão ignorar que Paulo falou isso, desse jeito, mexendo no assunto. Aí diz que a resposta de um deles foi, o pensamento de Paulo teve a influência greco-romana. Irmão, basicamente o que esse cara está dizendo é que a Bíblia não é a palavra inspirada. Paulo simplesmente foi moldado pela mentalidade da época. A Bíblia não quer dizer o que ela diz e tudo virou relativo. E isso nós estamos falando de conversa de líderes, de pastores, que deveriam estar dizendo para o povo que nós temos que viver pela palavra e não ficar relativizando a palavra. Então, essa é a manobra de Satanás desde o início. É errado, mas não é tão errado assim. Mas não é tudo isso do jeito que estão falando. E eu percebo que a primeira lição que nós precisamos, de fato, aprender é voltar a essa literalidade da obediência pura, direta e simples. Por favor, diga amém. A segunda coisa que eu aprendo aqui, nesse processo com Eva, é que, de fato, a tentação ela vai se desenvolvendo. Ouvi um pregador dizer que o problema de Eva foi que ela ficou tempo demais diante da árvore. Nós lemos que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e termina dizendo desejável para dar entendimento. A NVI traduziu esse texto de Gênesis 3:6 assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Nós percebemos que a tentação, ela vem como um processo e ela vai ganhando corpo. A tentação é algo que não é neutro, não é nulo. Se você não reprimir, se você não cortá-la, ela vai crescer. Tem coisas que funcionam dessa forma. Ou você arranca de uma vez, ou o problema piora. Jesus, na parábola do semeador, fala de espinhos. Diz que uma das sementes lançadas pelo semeador caiu entre espinhos. E a Bíblia diz, os espinhos cresceram. O problema dessa desgraça é que se você não arranca o espinho, ele cresce e a coisa piora. E nós podemos falar a mesma coisa a respeito da tentação. Ela é um processo, ela progride, ela aumenta e nós precisamos entender o tipo de dano que de fato ela pode trazer. Outro dia, um irmão, a gente estava conversando sobre o assunto, ele manifestou a indignação dele. Falou, tudo culpa do miserável do Adão, que pecou, e agora a gente tem essa natureza pecaminosa. E ele começou, falei, o pior é que você não pode culpar Adão pela sua tentação. Como não? A Bíblia diz que por meio de um homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os nomes, bagunçou a nossa vida. Falei, pois é, mas quando Adão pecou, ele ainda não tinha natureza pecaminosa. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ideal de Deus é que ele fosse o protótipo de uma raça que reproduzisse exatamente conforme a sua espécie. O problema é que a matriz do protótipo foi corrompida. É por isso que Jesus vem para ser o que a Bíblia chama do último Adão. O primeiro não deu certo, Deus diz, vou resolver esse negócio. Vou mandar um outro que torne
a sua linhagem espiritual de gente semelhante a ele, um protótipo e um modelo de santidade, de uma vida sem pecado. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o próprio Jesus foi tentado e não tinha a natureza pecaminosa. Por isso que ele foi concebido do Espírito Santo. Não tinha a natureza pecaminosa. Então nós não podemos nem culpar Adão, irmão. A carne, antes da queda, ela já tinha uma propensão, uma inclinação a isso. E a verdade é que nós precisamos saber exatamente como lidar com isso. A verdade é que a gente sempre quer achar um responsável, que de preferência não seja a gente. Quando Deus confronta Adão, por que você pecou? Adão atira para dois lados distintos. E diz, a mulher que tu me deste. Em primeiro lugar, foi o Senhor que teve essa ideia de botar essa mulher na minha vida. Então, a culpa não é só dela, o Senhor que fez, o Senhor que botou, ela que fez, o Senhor é culpado junto. Ele está culpando Deus e está culpando os outros. Deus vai para cima de Eva e diz, minha filha, o que aconteceu? Ela diz, foi o cão, coisa do diabo, do Satanás. O único que não se defendeu na história e teve um pouquinho de caráter foi o próprio diabo. O único que não jogou a culpa em ninguém. O homem tem essa inclinação desde o início de não querer ser responsável. Então, eu quero mexer no assunto. Quem é o responsável? A Bíblia chama Satanás de o tentador. Nós vimos em 2 Coríntios 11:3, que a Bíblia diz que a serpente enganou Eva. Em Apocalipse 12:9, se você for rápido de endereço, me acompanha lá, senão só anota aí. A palavra de Deus se refere ao diabo como sendo essa antiga serpente. E o texto bíblico diz assim, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. A Bíblia não apenas mostra ele por trás, desde a primeira tentação, mas ao longo das Escrituras, ele é chamado várias vezes de tentador. Em Lucas 4:2, a Bíblia diz que Jesus no deserto foi tentado pelo diabo. Mateus 4:3, que descreve o mesmo episódio de Lucas 4:2, diz assim, e aproximando-se o tentador lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo é chamado de o tentador. Não apenas nesse texto, eu quero ler mais um, e se você puder me acompanha, porque eu acho que é importante que você veja isso comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. O apóstolo Paulo diz o seguinte, foi por isso que, não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. O que nós aprendemos com essa declaração de Paulo? Em primeiro lugar, ele está dizendo que a intenção de Satanás é sabotar a obra que já foi começada na vida de alguém. Ele está dando a entender aqui que não existe essa história de que porque você decidiu a Cristo está tudo garantido. Ele diz, eu estava temendo que o tentador vos provasse e o nosso trabalho de guiá-los a Cristo, de discipulá-los, de tentar fortalecê-los, se tornasse inútil, fosse perdido, fosse comprometido. Porque o que o diabo quer é justamente sabotar essa carreira. Quando o apóstolo Paulo diz, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé. Ele está dizendo não só que nós temos uma guerra a ser travada, mas ele está dizendo que é uma carreira a ser completada e é uma fé a ser guardada. Quando Paulo fala de ter guardado a fé dele, mas fala de outros que naufragaram na fé, ele fala de pessoas que podem abortar aquilo que Deus começou. E Satanás vai tentar isso não apenas aparecendo para a pessoa naquela veste culturalmente conhecida, ele de vermelho, chifrudo, tridente na mão, mas a sedução, o jogo dele, tem um único propósito, desviar o homem de uma relação, de uma comunhão com Deus, apartando através do pecado e da desobediência. Agora, há muitas formas e maneiras distintas que ele vai trabalhar com gente diferente, com estratégias diferentes, mas tudo gira em torno de uma coisa só. E a Bíblia chama de o tentador. Nós percebemos desde o início lá no Éden, Deus já estava sinalizando a Adão que ele tinha que ter cuidado com o cão. Fala assim para rimar com Adão. Né? Que Adão tinha que ter cuidado com o cão. Por exemplo, em Gênesis 2:15, a Bíblia diz que Deus estabeleceu o homem no jardim para o lavrar e para o guardar. Guardar do quê, irmão? Nem Eva tinha sido criada ainda. Adão está sozinho, falando em termos da sua espécie. Guardar o jardim do quê? Deus já estava apontando que Satanás ia tentar entrar no território para bagunçar as coisas. E Deus está dizendo a Adão, é sua responsabilidade mantê-lo do lado de fora. Então, ainda que o diabo tenha essa tentativa de ação, o Novo Testamento continua nos advertindo da mesma coisa. Efésios 4:27 diz, não deis lugar
ao diabo, porque ele vai tentar cavar o espaço dele. Tiago 4,7 diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Como se resiste ao diabo? Só batendo o pé, gritando ou repreendendo em nome de Jesus? Não, é mais do que isso. O versículo começa dizendo, sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Como que eu resisto ao diabo? Me sujeitando à voz de Deus, à palavra de Deus, decidindo andar em obediência e me mantendo longe do pecado. Quem está entendendo, diga amém. Agora, embora haja essa ação maligna, o que o diabo vai tentar fazer? Tiago, capítulo 1, abre lá comigo, do versículo 13 até o 15, mostra que a única coisa que o diabo vai fazer é explorar o potencial de queda, de inclinação ao pecado que ele encontra em cada um de nós. Tiago 1, vamos ler primeiro o 13. O texto diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então, em primeiro lugar, a Bíblia nos remete à conclusão de que o responsável não é Deus. Nada pode ser cobrado de Deus em relação ao assunto da tentação. Mas o versículo 14 diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Traduz aqui, troque cobiça pelo seu sinônimo, desejo, ou por outro sinônimo ainda, concupiscência. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ao mesmo tempo que Satanás é chamado sedutor de todo mundo, a Bíblia diz que o que nos atrai e seduz é o nosso próprio desejo. Então o diabo apenas faz uma parceria com os nossos desejos. Ele tenta potencializá-los, ele tenta explorá-los, mas ele não provoca em nós o desejo. Ele coloca diante de nós propostas que aguçem, que direcionem o desejo. Mas a Bíblia diz, a tentação começa do nosso próprio desejo. Versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então ele diz, tudo começa com desejo. Irmão, a tentação não é pecado. A Bíblia diz que Jesus não pecou. E a Bíblia diz que ele foi tentado. Logo, se ele nunca pecou e foi tentado, ser tentado não é pecado. O problema é o que se faz com a tentação. Nós podemos vencê-la. E o tema da minha mensagem é vencendo as tentações. Eu não quero só dissertar sobre tentação, mas nós vamos terminar de uma forma prática falando sobre como vencê-la. Nós podemos vencê-la ou sucumbir diante dela. Não tem outra opção, é uma dessas duas. Agora, o texto está dizendo que quando a cobiça ela consegue conceber, ela vai dar à luz o pecado. O pecado é a próxima fase. E o texto diz, e o pecado consumado gera a morte. Olhando para esse texto de Tiago, querido, não dá para fazer o diabo pagar a conta sozinho. Um dia eu estava conversando com um irmão, resolveu abrir o coração, confessar algumas faltas. Perguntei para ele, como você chegou no diabo, pastor? Diabo, a culpa é do miserável do diabo. Falei, seria bem mais fácil a gente culpar só o miserável do Satanás. Falei, mas você virou um grande parceiro e cúmplice dele nessa. Nós não podemos simplesmente transferir a responsabilidade. Ainda assim a Bíblia diz que nós podemos resisti-lo, que nós não devemos dar lugar. Mas o que ele vai explorar, aquele ideal que eu e você temos a responsabilidade de controlar. E eu quero te mostrar isso na palavra de Deus. Vai comigo lá no livro de Gênesis. E nós vamos perceber que algo que Deus fala desde o início da criação é um trem, como diria o mineiro, chamado domínio próprio. Antes de falar de Caim, Gênesis 4:7 é o texto que nós vamos ler. Deus já disse para Adão e Eva, tem uma árvore aqui que eu estou vedando que vocês comam. E diz, do resto, comam à vontade, nessa vocês não tocam. Outro dia alguém falou, pastor, não seria mais fácil não ter colocado a árvore? Ou não ter colocado a placa proibida? A verdade é que Deus está dizendo, eu espero que vocês se dominem. Essa não pode, ponto final. Outro dia um irmão falou para mim, não, pastor, estou orando do jeito que Jesus ensinou lá no Pai Nosso. Para que Deus não deixe eu ser tentado. Falei, não foi isso que Jesus mandou orar. Mandou você orar para não cair na tentação. Não adianta você pedir para não ser tentado, que essa aí vai rolar o tempo todo. O homem, Deus permitiu que o homem fosse tentado, mas Ele está dizendo, eu te dou a oportunidade de me obedecer ou obedecer ao impulso da sua carne. É você que faz a escolha. O próprio Jesus foi tentado. Não ficou sem passar pelo processo de tentação. Então, o problema, irmão, não é nem a tentação. É nós entendemos que é nossa responsabilidade não nos curvar diante dela. Por favor, diga amém. Gênesis 4:7 diz assim, Deus falando com Caim, você lembra da história? Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim, da sua oferta não.
E tem gente, irmão, que ele não consegue enxergar o que ele fez de errado. Tem gente que a culpa é sempre dos outros. Sempre tem alguém que é responsável. Algo, nós falamos de Adão. Adão jogou na Eva, jogou em Deus, Eva jogou no diabo. Só o diabo que não jogou ninguém. Mas o ser humano tem essa inclinação. Alguém é responsável. Deus está dizendo para ele, se procederes bem, olha o texto aí. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Deus está dizendo que você pode ser tão aceito quanto seu irmão foi, desde que você proceda corretamente. Agora Deus diz, se todavia procederes mal, se você não quiser consertar e quiser levar isso adiante, e diz, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então vamos pensar o que Deus está falando. Em primeiro lugar, eu acredito que a gente tem que olhar o que Caim fez e se certificar que muitas vezes nós não estamos seguindo o mesmo caminho. Irmão, você vê gente, desde a revolta social, a culpa de eu não ter dinheiro é de quem tem dinheiro, a culpa de eu estar mal na vida é de quem se deu bem. Isso se estende em outros aspectos até da caminhada com Deus. Ele está olhando para o irmão que fez certo, foi aceito por Deus, e ele cria uma inveja de matar, literalmente. Ele está acalentando algo no coração. E Deus chega e diz, ó, se proceder bem vai ser aceito, se proceder mal, vamos ter uma conversa. O pecado jaz à tua porta, está aí, ó. Está esperando você abrir a porta para entrar. Mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está dizendo, é sua responsabilidade não abrir essa porta e não deixar que ele entre. Então, desde o início, Deus está responsabilizando quem? Deus trata sempre com o homem. É você que tem que me obedecer. É você que não pode permitir. É você que não pode se inclinar aos impulsos da sua carne. Então, algo, irmão, que não dá para transferir a conta, nem jogar isso para cima do diabo, é essa responsabilidade de vencer. Ela pertence a mim, pertence a você e a mais ninguém. Agora, a palavra de Deus nos ensina a responsabilidade de vigiar. Assim como Deus disse, eu estou te estabelecendo, falou para Adão, no jardim, para o lavrar e o guardar, o proteger. A vigilância também é apresentada para mim e para você. O Senhor Jesus diz lá, quando ele está orando no jardim de Getsêmani, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele coloca não apenas a importância da oração, mas da vigilância. Ele diz, você pode abortar esse processo antes de começar. Ou você pode enfrentá-lo orando para que não sucumba a ele. Mas a responsabilidade ainda é sua. Viver em vigilância. Em 1 Coríntios 10, 12, abre lá comigo. O apóstolo Paulo diz, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. A responsabilidade de não cair é de quem? De quem está de pé. É isso que a Bíblia está dizendo. A NVI traduziu esse texto. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Esse tropeço está falando de queda espiritual. Agora, olha o versículo 13. Aqui eu finalizo a parte da responsabilidade e vou para a última e a mais importante parte do que eu quero compartilhar, que tem a ver com onde buscar ajuda. Versículo 13 de 1 Coríntios 10. A Bíblia diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Em primeiro lugar, Deus está dizendo que ela não é uma coisa demoníaca, sobrenatural, imparável. Deus diz a tentação humana, ela brota dentro de você. Não veio sobre nenhum de vocês uma tentação que não fosse humana. Segundo, ele diz, mas Deus é fiel. Você pode repetir isso comigo? Diga, Deus é fiel. Agora eu quero que você repita isso comigo. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então, além de não vir uma tentação que não seja humana, Deus diz, ela nunca vai extrapolar o limite da sua capacidade de interromper o processo. Nunca virá mais forte do que aquilo que você consegue suportar. Sabe o que Deus está dizendo? E isso vale, querido, até para o não crente. Por que você olha para pessoas que ainda não tiveram encontro com Deus, não conhecem profundamente a palavra de Deus, mas às vezes você vê a manifestação de um caráter forte. É alguém que decidiu por si mesmo não extrapolar determinados limites nos quais ela decidiu andar e caminhar. Basicamente, Deus está dizendo, você não precisava nem de mim para vencer esse negócio, porque eu nunca deixo ir além da sua própria força. Agora, não bastasse o fato de que a gente já poderia, no certo sentido, lidar com isso sozinho, o texto diz assim, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Além de não vir tentação que não é humana, além de não ser além do limite daquilo que eu posso resistir, a Bíblia está dizendo que ele vai oferecer um escape, um livramento. Essa versão
atualizado que eu estou usando, fala de livramento. A NVI traduziu esse texto assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então aqui nós vamos para o ponto mais importante. Além de ser nossa responsabilidade parar o processo, Deus disse: você não precisa nem lutar sozinho. Eu quero socorrer você. E aí nós vamos para a chamada por nós, a Bíblia não a chama assim, oração do Pai Nosso. Jesus diz em Mateus 6,13, isso é uma oração modelo, os discípulos dizem, nos ensina a orar. Ele não está dando um modelo que necessariamente tem que ser repetido diariamente, mas ele está falando de assuntos nos quais nós temos que andar e trilhar durante a oração. Um deles, Mateus 6,13, ele nos ensina a dizer, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe de quanto em quanto tempo você tem que fazer essa oração? Todo dia. Porque Jesus nos ensinou no versículo 10. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. E amanhã você tem que orar de novo. E terça-feira, de novo. E quarta-feira, de novo. Essa é uma oração diária. Mas ela não é diária só na hora de pedir pão. Diariamente, eu e você deveríamos estar diante do Senhor, dizendo, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Não me deixe cair em tentação. Todo dia um irmão falou para mim, pastor, tem gente que é pavio curto, não é? Falei, sim. Ele falou, eu não tenho nem pavio. Ou seja, o curto é nada perto de mim. Falei, o irmão deve orar por isso todos os dias. Por que eu tenho que orar todo dia? Falei, calma. Porque a única forma de você não cair em tentação é, de fato, buscando socorro de Deus. Quem está entendendo, diga amém. O problema, irmão, é que alguns de nós deixam para orar, ou a hora que não está aguentando, ou depois que a coisa já aconteceu. Existe um livramento, e a nossa responsabilidade, não apenas dizer não ao pecado, não apenas parar o processo, mas buscar os recursos, o socorro de Deus. Em Hebreus, no capítulo 4, abra lá comigo, esse é um texto que me empolga, me encoraja. Hebreus capítulo 4, versículo 15. A palavra de Deus diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Quando a Bíblia fala de Jesus, ela está dizendo, olha, você não está diante de alguém que não tem a capacidade de se compadecer das suas fraquezas. O Evangelho de João nos afirma que ele não necessitava de que ninguém lhe desse testemunho acerca do homem, porque ele sabia muito bem o que era o homem. A Bíblia fala de alguém que viveu a nossa condição, que esteve no nosso lugar, que nos entende. O texto diz assim, não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas. Eu achava, quando lia lá Mateus capítulo 4, que Jesus foi tentado só em 3 coisas. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. E a Bíblia diz, a nossa semelhança. Ou seja, a tentação dele não foi mais amena do que a minha e a sua. A barra não foi aliviada para ele no sentido de vamos poupá-lo para que nem passe. Ele passou exatamente o tipo de tentação que eu e você passamos. Mas a Bíblia diz, mas sem pecado. E porque ele venceu, e é um expert nisso, e aí que você entende o versículo 16, a sequência. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A Bíblia fala de um trono de justiça e verdade, sim, mas também de um lugar onde você encontra a graça. O que é a definição de graça aqui? A complacência ou a permissão para pecar de forma nenhuma. Os recursos para que você não precise sucumbir ao pecado. Ele compadece da sua fraqueza, ele está enxergando o potencial de queda, mas porque ele venceu, ele está dizendo, eu quero estender a graça que te faz vencer o pecado, da mesma forma como eu venci. Nós temos uma provisão de socorro. Isso vem de um relacionamento com Deus. A Bíblia fala de receber misericórdia e achar graça em ocasião oportuna. Quando que é ocasião oportuna, irmão? É antes da tentação virar pecado. Não quer dizer que não haverá graça ou socorro para quem sucumbiu. Mas nós precisamos entender que melhor do que pecar e ser restaurado depois, é nem precisar passar por ele. É nem precisar tropeçar, é nem precisar cair. Mas para terminar nossa ideia aqui, além de entender o socorro da parte de Deus, eu quero, já que eu mexi no assunto, de dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas,
Eu demorei muito para perceber isso, mas olha comigo lá em Lucas, capítulo 4, versículo 13. A Bíblia descreve o fim da tentação de Jesus no deserto assim: acabadas que foram toda a sorte de tentações. A tradução atualizada que estou usando aqui diz: passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo. E agora eu deixei grifadinho aqui na minha Bíblia: até momento oportuno. Pensa num sujeitinho persistente. Ou teimoso. Perseverante. Eu vi um pregador uma vez dizer: o diabo sempre volta. Não importa quantas batalhas você venceu, ele está olhando e dizendo: a guerra é muito maior do que essas batalhas que já aconteceram. O que isso precisa advertir a mim e a você? Querido, quando Jesus está na cruz, ele continua sendo tentado pelo diabo. A turma está gritando: você é filho de Deus, desce daí. Ele tinha o poder de descer dali ou não? Claro que tinha. Ele não foi tentado naquelas 3 últimas propostas. O diabo usou todo o seu arsenal. Quando não deu, a Bíblia diz que ele se afastou até momento oportuno. Pensa numa coisa que ele tenha tempo. É paciência. Ele diz: perdi essa batalha, mas não perdi a guerra. O que isso diz para mim e para você? A Bíblia diz: aquele que pensa está em pé firme, que já venceu batalhas anteriores, não pare de vigiar, para que você não venha perder uma próxima batalha. Para que você continue vencendo até que você ganhe essa guerra toda. E diga como Paulo: eu combati o bom combate. Ali, irmão, eu lutei a boa luta. Eu guerreei a boa guerra. Não é outra coisa que ele está falando. Agora, se por um lado nós precisamos entender que cada batalha ganha não significa o fim da guerra, a gente tem que continuar vigiando. Por outro lado, precisamos entender que se em algum momento tropeçamos, se em algum momento sucumbimos, isso também não significa que nós perdemos a guerra toda. Nós perdemos só uma batalha. E a Bíblia diz, lá em 1 de João, no capítulo 1, no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. 2 momentos que a Bíblia fala abertamente sobre a fidelidade de Deus. Ele é fiel para não permitir que a gente seja tentado além do que deveria. Se a gente não aproveitou a fidelidade antes para vencer. A Bíblia diz: Ele é fiel para nos perdoar, para nos reerguer. Porque se perdemos, também precisamos entender que perder uma batalha não é perder a guerra toda. A gente tem que aprender, como diz não a Escritura, mas a música, levantar, sacudir a poeira. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Esse esquecer é de vez em quando a gente dizer: aquela batalha, eu vou colocar esse negócio para trás, porque aquela não deu para eu levar, mas eu vou me posicionar em Deus. Irmão, Deus ofereceu em Jesus, não foi só perdão para as nossas faltas, para a gente ficar pecando toda hora, e toda hora buscar perdão. O que Jesus veio fazer na cruz foi oferecer uma provisão de vitória completa e absoluta sobre o pecado. Romanos diz: o pecado não mais terá domínio sobre vós. A Bíblia diz: nós não somos mais escravos do pecado. Por favor, diga amém. Em 1 de João, no capítulo 3, a Bíblia diz que o Filho se manifestou para destruir as obras do diabo. Na minha adolescência eu li esse texto e eu queria sair chutando macumba nas encruzilhadas. Tem que desfazer a obra do diabo, porque na minha cabeça era aquilo. Quando você vai ler o texto, do que ele está falando? Ele fala daquele que peca, e quem peca reproduz a natureza do diabo, e 1 de João 3 fala dos filhos do diabo. O filho é alguém que se parece com o pai. Ele diz que quem vive pecando não pode ser filho de Deus. Porque ele diz: quem nasceu de Deus, a divina semente permanece nele. O DNA de Deus nos foi transmitido por ocasião do novo nascimento. 2 de Pedro 1,4 diz: para que vos torneis participantes da natureza divina. Eu e você recebemos um novo código genético para ser reproduzido. O primeiro Adão fracassou e ele produziu gente semelhante a ele, pecadores como ele. Jesus vem para ser o último Adão, e a Bíblia diz que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem de Jesus. Nós temos agora um novo protótipo, um novo modelo, um novo cabeça de raça, que veio permitir que eu e você vivamos uma vida de vitória sobre o pecado. Então a gente não tem que olhar para o pecado como algo aceitável. A palavra traduzida pecado, tanto no hebraico do Velho Testamento como no grego do Novo Testamento, ela dá a ideia de errar o alvo. Pecado na vida do crente é acidente, não é estilo de vida. E quando há um acidente, precisa ser rapidamente resolvido. Como? Através do arrependimento. O problema é quem peca e não quer arrepender.
No livro do Apocalipse, o Senhor confronta uma tal de Jezabel e diz, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. Paulo escreve aos Coríntios e diz, receio que meu Deus me humilhe e me faça chorar por aqueles que pecaram e ainda não se arrependeram. Paulo está dizendo, quem vai pagar o pato chorando como intercessor no lugar do cara que o coração ainda está duro sou eu, no final das contas. Mas ainda uma expressão da tentativa de Deus de resgatar alguém. Agora, o que nós precisamos entender, se aconteceu o acidente, conserto imediato. Sabe uma coisa que me chama a atenção? A Bíblia fala de Davi e o chama de um homem segundo o coração de Deus. Davi era perfeito? Se você achar que ser perfeito, além de cometer um adultério, ainda matar alguém, a coisa vai ficar bagunçada. Mas a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. Não pela sua perfeição, mas por um coração que quando percebe o que fez e é confrontado, entra imediatamente num lugar de arrependimento. Salmo 51 é difícil eu ler sem me emocionar. Especialmente quando Davi diz assim, não retires de mim o teu espírito e nem tampouco a alegria da tua salvação. Sabe o que ele está dizendo? Eu perco o trono, eu perco qualquer coisa, eu não vou tentar defender nada de valor que eu tive, o que eu não posso perder é a tua presença. Então ele é chamado de homem segundo o coração de Deus, não pela perfeição, mas por perceber que Deus é o seu maior tesouro e que quando isso é ameaçado pelo pecado, a atitude que nós temos que tomar é algo de pressa em termos de consertar. Eu não quero que ao falar sobre vencer as tentações, isso se torne o peso para aquelas batalhas que você já perdeu. Eu quero te inspirar para as batalhas que você ainda vai ganhar. Porque Deus nos chamou para viver essa vida de vitória. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu gostaria que a gente orasse por algumas coisas. Pelo menos duas coisas distintas. A primeira delas, talvez você esteja lutando e guerreando com algo especificamente nessa área, nessa hora. As áreas de batalha são diferentes. As lutas que nós travamos são diferentes, não apenas de pessoa para pessoa, mas do contexto. Outro dia uma pessoa falou para mim, falei do cara que não tinha pavio, outro dia um falou para mim, abriu o coração, falou, pastor, eu vou te falar a verdade. Meu problema é a mentira. Aí eu fiquei olhando, segurando o riso. Ele falou, ficou confuso isso, né? Eu falei, sim, porque você me disse, vou falar a verdade e o meu problema é a mentira. Eu falei, agora você está falando a verdade ou está mentindo? Ele começou a rir. Ele falou, pastor, eu sou um mentiroso compulsivo. E muitas vezes, já percebi, é nesse contexto, já me ajudaram a mapear a coisa. O que eu preciso é vencer. Eu já conversei com gente, disse, pastor, o meu problema é quando mexe na área financeira. Isso é um negócio que me controla. Cada um tem respostas diferentes. Eu vi uma história esses dias que me chocou, nunca tinha pensado nisso. Um amigo meu foi pregar numa igreja, numa dessas comunidades, um dos morros lá do Rio de Janeiro. No meio da pregação ele cita seu histórico, como Deus o arrancou das drogas. E o como ele precisou perseverar, porque ele passou por 3 recaídas depois da conversão. E diz, eu tive que me convencer que aquilo era uma batalha perdida, mas não a guerra, porque o diabo tenta desanimar a gente. Quando a gente tropeça, irmão, a culpa, o peso que vem é um negócio terrível. E não é Deus te culpando ou condenando. O diabo é que é chamado de o acusador dos irmãos. E ele falou sobre aquilo e uma pessoa procurou no final, falou, pastor, foi muito importante o senhor ter falado isso. Porque ele falou, eu sou recém-convertido, mas já tive 3 recaídas. Esse meu amigo olhou para ele e falou, seu problema também era com as drogas? Ele falou, não, meu problema é que eu matava. Esse meu amigo, ele falou para mim, Luciano, eu não sabia o que fazer, não sabia o que falar. Porque na nossa cabeça, recair na cocaína ou na maconha é uma coisa. Foi, o cara era um matador. Foi, pastor, das 3, 2, era o cara ou eu. Eu até aplaco minha consciência, meio que foi legítima defesa. Ele diz, mas a terceira foi de graça, não precisava. E eu disse, o diabo está falando noite e dia aqui na minha cabeça, que já era, que eu comprometi tudo. Ele falou, eu quero saber se eu pude ser perdoado de tanto homicídio antes, se esses 3 agora resolvem ou não. Esse meu amigo falou, Luciano, eu tremia por dentro. Porque às vezes a gente não para pensar o que é o dilema de cada pessoa, o que é a luta de cada pessoa. Eu não vim aqui te julgar, eu não vim aqui te apontar o dedo. Eu espero ser um instrumento de Deus essa noite para encorajar você a seguir adiante e não desistir.
Me mexe com o coração quando eu leio lá Isaías 1,18. Deus diz, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Ainda que sejam como o carmesim, eu os tornarei como a pura lã. Não há sujeira que ele não possa limpar. No entanto, o que nós precisamos entender é que o perdão não é um consentimento para que a gente permaneça na mesma condição. Quando Isaías diz, são homens de lábios impuros, a Bíblia diz que Deus pega uma brasa do altar e o anjo enviado por Deus toca na boca do profeta. Deus está dizendo, eu não quero só perdoar o seu pecado. Eu quero santificar você, eu quero mudar, eu quero transformar você. E nós precisamos aprender dia após dia, querido, entrar num lugar em Deus, onde a gente se permita ser mudado, moldado e transformado, porque o Evangelho é isso. Nós não podemos estagnar no meio do caminho. Nós não podemos tolerar nada diferente. Você não foi chamado para mudar de religião. Você não foi chamado para participar do clube da fé. O que Deus espera de mim e de você é que a gente reproduza a imagem de Cristo, vencendo o pecado do jeito que ele venceu, vencendo a tentação do jeito que ele venceu com os recursos dele. Talvez seja a hora de você clamar por socorro de uma forma como você nunca clamou antes. De dizer, Deus, eu não quero brincar, eu não quero colocar em risco aquilo tudo que eu estou experimentando. Eu preciso de socorro para vencer. Ou talvez você esteja aqui hoje, você diga, pastor, o meu problema é que eu já perdi uma batalha. Então talvez seja a hora de você se posicionar diante de Deus e se arrepender. E decidir, eu vou me levantar, eu vou reconstruir, eu vou tocar daqui para frente. Mas o que nós não podemos, querido, é permitir que o diabo seja, através da ameaça contínua, da opressão, da tentação, ou até de uma queda, crie em nós uma timidez ou apatia que não nos deixe reagir. Espírito Santo, vem sobre nós. Só o Senhor pode fazer com que isso seja mais do que uma palestra. Só o Senhor pode vivificar Tua palavra no nosso íntimo, gerar e encontrar em nós resposta. Clamamos graça e favor sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs aqui hoje. Oramos pela mão estendida do Senhor na vida de cada um deles. Oramos por vitória sobre a tentação, vitória sobre o pecado. Oramos pelo socorro do alto. Esse fluxo de misericórdia que emana do Teu trono de graça, tocando as nossas vidas. Reconhecemos o quanto precisamos disso. E clamamos a Tua misericórdia e graça em nome de Jesus. Para que haja vitória, para que haja recomeço, para que haja reconstrução. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Obviamente que a melhor maneira de lidar com aquilo que nós ouvimos não é só o aqui e o agora. É principalmente o que nós vamos fazer com isso depois. É a maneira como vamos lidar com isso depois. Mas é importante que haja em nós não só o temor do Senhor, mas esse entendimento do quanto Deus quer nos ajudar a viver uma vida diferenciada de santidade. Pecado é algo para ser erradicado da nossa vida. E nós precisamos nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele. Pastor, o senhor está falando de um lugar de perfeição? Não. Estou falando de um lugar onde eu olho e digo graças a Deus. Provérbios 4,18 eu usaria aqui. A Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Pastor, o senhor já chegou no seu dia perfeito? Não. Mas graças a Deus, eu me vejo hoje brilhando mais do que ontem. Eu sei que amanhã eu vou brilhar mais do que hoje. E depois de amanhã, mais do que amanhã. Porque eu quero seguir nesse processo debaixo da graça e do socorro de Deus. Amém? Nós vamos encerrar. Eu não vou fazer nenhum tipo específico de apelo hoje. Se você está aqui hoje, quer entregar sua vida a Jesus, e não tiver alguém que o trouxe, o visitou para te orientar nisso, você pode procurar um de nós, os pastores. Mas eu não vou terminar com nenhum tipo de apelo específico. Eu quero que você possa agir em função daquilo que você ouviu, de acordo com a sua necessidade. Eu quero que você possa levar aquilo que você ouviu para ser mastigado, meditado, refletido no seu coração. Durante a semana, nas células, nós vamos voltar a mexer no assunto, como fazemos. E se você permitir, Deus de fato vai trabalhar o seu coração na forma como é necessária. Amém?